gravando. Então, vamos hoje. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela, né? E a gente vai num conceito que é chamado Ishvara Pranidhana, que é a autoentrega, né? Então, como foi a vivência do exercício anterior, isso a gente está fazendo nessa versão uma semana sim, uma semana não. Então, como foi, a gente conversa na semana que não é teoria. Yoga Sutra de Patanjali, o 2.15, pela autoentrega, advém o aperfeiçoamento da hiperconsciência. Então, nós temos o 2.45 e o 4.29. Pela autoentrega advém o aperfeiçoamento da hiperconsciência. A ideia é que quando eu não entrego, né, quando eu não entro nesse estágio de entrega, eu estou governado numa proporção, porque isso não é 0 ou 100, é um degradê. Então, você pode ter entrega para algumas coisas e não ter para outras, né? Quanto mais eu tenho entrega, menos eu tenho interferência dos meus medos, dos meus desejos, das minhas preocupações. E esses medos, desejos, preocupações, mas especialmente medos e desejos, pensando naquela ideia, o que que é um medo? Que algo aconteça, né? É, eu perca algo que eu tenha, eu sofra algo que eu não queira sofrer, né? Por exemplo, uma violência, uma agressão, que eu tenho medo de perder o meu carro, eu tenho medo de, sabe? E o desejo, então, o medo tem muito a ver com essa ideia de perder algo que eu tenho. Então, por exemplo, um assalto. O que que seria? Eu perco a minha integridade física, alguém encosta o revólver na minha cabeça, sabe? Eu perco a minha integridade emocional, né? E o desejo é muito daquilo de eu é, alcançar algo que eu não tenho. Claro, ali no meio, né, entre medo e desejo, vai ter um ponto de contato. Ah, eu quero comprar uma casa na praia, eu quero fazer uma viagem, eu quero ser um ser humano tranquilo, eu quero me relacionar bem com a minha família, eu quero, sabe, desejos, tanto, todos os desejos, os materiais e os imateriais. E o medo, mesma coisa. Medo de perder as coisas materiais ou medo de perder as coisas imateriais, medo de perder a paz, medo de perder meu plano de saúde, medo de perder a, um relacionamento, né? Eu tenho ali medo de perder a família, não perder porque foi alguém morre, coisas, mas às vezes, né, uma separação, coisas desse tipo. Quando eu estou conectado com essas coisas, a consciência ela é obscurecida. Então, quando a gente fala em meditar, quando a gente fala em expandir a consciência, quando eu falo em me conectar profundamente com Deus ou com a natureza, se eu não tenho autoentrega, zero de autoentrega, zero de conexão. Tenho um pouco de autoentrega, tenho um pouco de conexão. Tenho autoentrega plena, conexão plena. Por isso que a autoentrega é um dos elementos fundamentais dessa evolução. E aí vem o segundo ponto. Aquele que renunciar até o próprio interesse em obter o estado de hiperconsciência recebe como resultado da perfeita discriminação o samadhi denominado Dharma Mega. Ou seja, eu tenho que me desapegar, inclusive do desejo de me desapegar.
Às vezes, eu passei por esse processo, né? Eu quero me desapegar, eu quero me desapegar, eu quero me desapegar. E fiquei preso, ao desejo de me desapegar, né? Aí não desapega. Outro desapego muito difícil de fazer é o desapego da vida, porque biologicamente nós somos programados para não desapegar da vida. A gente luta pela vida até o último instante. Esse é a programação biológica. Só que essa luta pela vida me obscurece a consciência. E, claro, um dos grandes desafios, tá bom, então eu me desapego, e aí não cuido? Não, o desapego é uma linha tênue. Uma pessoa altamente desapegada, inclusive da vida, ela cuida muito da saúde, por exemplo, porque o desapego da vida não é o relaxamento, é desconectar-se dessas coisas para me conectar numa outra esfera de consciência. Então, quando eu penso em meditação, por exemplo, eu entro numa outra conexão da existência, né? Eu tiro a conexão dos sentidos e começo a me conectar nessa esfera aí que não é mais a conexão pelo sentido. Eu acho que vocês já tiveram uma experiência de, né, saber o que está acontecendo num lugar que você não viu. Já tiveram essa experiência? Sentiam algo, né? Ah, penso numa pessoa e ela me liga. Já tiveram experiências desse tipo? Tiveram, né? Já, sim. Sim. Então, como é que você sabe? Nesse momento, você nunca se conectou com os sentidos. Não foi pela audição, pelo olhar, pelo olfato, pelo tato, né? Você recebeu essa informação por outros canais. E esses canais, esses outros, estão obscurecidos pelos medos e desejos. Num instante ali, por uma. Aí você recebeu aquele conteúdo, recebeu aquela informação. Como que aquilo veio? Né? Então, quando eu quero entrar nesses outros estados, o desapego, a autoentrega, quando eu falo autoentrega e desapego são conceitos muito próximos, né? Um se mistura no outro, né? Um não acontece sem o outro. E aí, esse é um dos grandes desafios. Naquele treinamento que eu faço do curso completo de meditação, esse é o caminho que eu mostro. Você não vai meditar fazendo técnicas de meditação. Você não vai se conectar com Deus, no caso da Ana Maria, rezando. Você vai se conectar com Ele, você vai fazer meditação desapegando, autoentrega. Então, esse passo é um passo anterior. Aí, quando eu, eu tenho uma autoentrega profunda, eu entendo aquela frase, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que é entregar. Mas e se eu não acredito em Deus? Então é a natureza. Eu entrego, a autoentrega não precisa ser a uma divindade. A entrega pode ser a natureza. Eu entendo que o universo tem seu fluxo e entrego a minha vida ao universo e vou fazer minha parte. Né? Por isso que, quando você quer, por exemplo, uma conexão mais profunda com Deus, não é mendigar, não é pedir, é entregar. É o inverso, sabe? Porque daí eu entrego, a minha mente fica mais livre dos medos e dos desejos, e aí a conexão é mais profunda. Bom, no código de ética ali, né? A vida segue o seu curso, obedece às leis naturais, porque essa frase aqui está errada, né? As leis naturais e todo o esforço para a autossuperação deverá ser conquistado sem
ansiedade. Então, eu entendo que a vida tem seu fluxo. Se eu tenho uma conexão com Deus, como no caso da Ana Maria, então, o Senhor é meu pastor. E o esforço de, quer dizer, a autoentrega não significa eu entrego e pronto, não precisa fazer nada. Pelo contrário, a autoentrega, eu entrego, mas faço aquilo que eu entendo que é a minha parte. E aí o resultado vem. E se não veio? Bom, alguma coisa que faltou. E aí eu tiro a ansiedade. Tá? Sempre deve eliminar a tensão da expectativa. Porque daí, se eu sei que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu sei que eu fiz o meu melhor e entrego ao universo, numa versão ateia, eu não fico com expectativa. Então, percebe, se eu estou com expectativa, de alguma forma, se lá no fundo eu tenho uma expectativa, a autoentrega, ela não está boa ainda. Quer dizer, ela não chegou naquele nível. E aí, eu preciso melhorar. Por isso que eu faço ali, ó, no início, mentalização da autoentrega. Que eu entendo que a mentalização da autoentrega, que é o exercício de fazer a entrega, é mais relevante. Eu faço isso há mais de 20 anos. E, à medida que a gente faz, a gente vai melhorando. Porque entregar é algo muito, muito, muito difícil. Porque a autoentrega significa vencer a, a biologia. Porque nós, como seres biológicos, como animais, não é autoentrega. Eu vou defender meu território. Eu vou defender as minhas coisas. Eu vou defender minha vida. E a autoentrega é vencer esse estado biológico para entrar num outro estado, que aí eu vou defender também, só que com uma outra conotação. Estar de consciência tranquilo, que fez tudo o que está ao seu alcance. Entregar o fruto das suas ações a uma vontade maior que a sua, cujos desígnios muitas vezes são incompreensíveis. Né? Então, por que que o meu filho morreu? Lembra aquela poesia de Castro Alves? Deus, ó Deus, onde estais que não responde? Como pode haver tanto horror perante os céus? Aquela briga de Castro Alves com Deus tem desígnios que estão fora da minha compreensão. Tem coisas. E aí a autoentrega é entregar quando eu não estou cumprindo. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece comigo? Hoje eu fiz uma conversa desse tipo, e aí eu perguntei para a pessoa, por que que isso chateou? É porque a gente faz as coisas e acontece coisas que a gente acha que não merece. Né? Você diz, por que que acontece comigo? Por que que eu sou Cristo? Sabe? E aí não tem autoentrega. Não tem autoentrega. E às vezes é, tem uma força maior que eu não compreendo. Para nós que somos ocidentais e intelectuais, lidar com o incompreensível é desafiador, porque a gente quer entender, a gente quer dar uma lógica que faz sentido para a gente. Né? E aí, às vezes não faz. Por exemplo, uma das coisas assim é por que que o meu filho morreu? Nós tivemos casos aqui, temos casos de pais que perderam filhos. Teoricamente muito doloroso você perder um filho. Mas se eu sou espírita, pronto, ele vai reencarnar. Não preciso sofrer. Se eu for católico, tá bom. O senhor fez a chamada e colocou o nome dele na chamada. Está lá.
Se eu sou ateu, né, nem sempre os pais morrem antes que os filhos. Isso na natureza. 90, aproximadamente 90% das tartarugas não chegam à vida adulta. 35% aproximadamente dos chimpanzés, o pai mata o filho. Né? Essa é a natureza, se eu, numa visão ateia. Os filhos não vivem mais que os pais, num grande número de situações, e na humana também. Então, independente do que eu acredito, se eu entrego, tá bom. O que que eu tenho que aprender com isso? O que que essa experiência, um filho morre antes de mim, eu tenho que enterrar. Eu estou usando esse exemplo de filho, né? Porque é talvez uma das perdas mais dolorosas para a maioria das pessoas. Né? O Pri não tem filho, mas tem pet, né? Claro que não é a mesma dimensão, mas é doloroso a morte de um pet também, né? Embora nos pets, cachorros, a gente sabe que eles vão morrer antes que a gente, na maioria das vezes, né? Porque eles vivem pouco tempo. E aí, é, o, quando eu tenho uma autoentrega plena, a morte de um filho não me é dolorosa, independente do que você acredita, né? Porque daí a autoentrega ela vai ser coerente com a sua crença, para fazer sentido. E aí eu sento para meditar e medito, porque nada me afeta. E se eu, né, nessa autoentrega, se Deus levou o meu filho, porque tem uma razão. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu confio, sabe? Preceito moderador, não deve induzir ao fatalismo e à displicência. Displicência, o fatalismo é o seguinte, não é? Eu vou fazer minha parte. Não é que o Senhor é meu pastor, que eu vou deixar de escovar o dente. Se eu vou deixar de escovar o dente, eu vou ter cárie. Tá bom, ele é meu Senhor, mas eu tenho que escovar o dente. Eu tenho que me alimentar direito, porque senão a minha saúde. Eu tenho que fazer atividade física, porque senão minha saúde vai piorar. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. E é muito frequente entre aquelas pessoas que são bastante é, religiosas de não cuidar do corpo, por exemplo, porque daí pede a saúde para Deus, mas Deus não faz exercício para por você, né? E a autoentrega é isso. Você precisa fazer a sua parte, independente, né? E daí, para não cair no fatalismo, Deus quis assim. Eu não fiz a minha parte. A minha saúde piorou, foi Deus que quis que minha saúde piorasse? Não, não foi Deus que quis. Foi você que não fez sua parte. E é, a displicência, a falta de cuidado. Então, o foco, base para facilitar a prática dos outros conceitos, ou seja, a autoentrega é a base, é o fundamento mais relevante. Aqui a gente fala autoentrega, mas a gente poderia falar autoentrega e desapego são a base da evolução, nesse sentido, né, de vencer. Claro que os outros conceitos são importantes, mas se eu tiver autoentrega, se eu tiver autoentrega e desapego, é fácil a não violência. É fácil, né? É, santocha, alegria. As outras coisas são muito fáceis se você tem esses dois. Bom, elimina a ansiedade e a tensão. Perfeito. A ansiedade é aquela preocupação com o que vai acontecer. É um medo.
de que aquilo que eu não queira aconteça. É o desejo de que aconteça algo que eu queiro que aconteça. Então, Pri, eu não falei lá, né, para você, na coisa, porque. Mas uma das coisas para eliminar a ansiedade tem que trabalhar entrega e desapego. Porque o fundamento mais profundo da ansiedade é uma preocupação com o futuro, uma preocupação. E aí vamos colocar em termos de medo e desejo. Medo de eu perder algo que eu tenho, medo de eu perder os meus rendimentos, medo de eu perder aquela pessoa, as pessoas que eu amo, medo de eu perder a minha profissão. A minha profissão é o seguinte, imagina um pianista. Se ele machuca a mão, ele perde a profissão. Né? É, medo de eu perder os meus bens, medo de eu perder a minha saúde, né? Medo de eu perder minha saúde, medo de eu perder a minha integridade emocional, de ser assaltado, de ser agredido, sofrer uma violência. Desejo, né? O desejo de querer viajar, o desejo de encontrar uma situação de paz, o desejo de que o mundo seja mais leve, o desejo de uma vida mais segura, sabe? Dentro dessa coisa. Então, se eu não entrego, os medos continuam e os desejos continuam. Então, auto-entrega e desapego. Por isso, Pri, no seu plano lá, uma das coisas que eu acho que precisaria colocar é fazer a conexão da ansiedade com desapego e autoentrega. Colocar ali, né, de alguma forma. Porque se você não desapegar, em alguma proporção, não ampliar o desapego e não ampliar a autoentrega, você não reduz a ansiedade. Não reduz. Aquelas coisas que você colocou são importantes e ajudam, mas a base é eu não ter preocupação com o futuro. Quanto menor a minha preocupação com o futuro, nesse sentido, de perder coisas ou de não conseguir aquilo que eu quero que aconteça, em todos os níveis, financeiro, emocional, afetivo, mental, sabe? Eu não evoluo nisso. Evoluo, mas não significativamente, sabe? Seguro e confiante de que tudo que eu podia, né, eu fiz. Sem ansiedade, mas sem desistir. Ou seja, você faz tudo o que você podia fazer, fica de consciência tranquilo que você fez tudo o que você podia fazer e desapega do futuro. Entrega o futuro ao universo, a Deus, a Gaia. Por isso, essa conexão que é a que nós vamos ter que trabalhar, porque lembra, né, que de alguma maneira é importante você fazer uma conexão com o universo. Você encontrar o seu ponto desse. Isso ajuda muito, muito, muito. Não precisa ser uma conexão religiosa, porque quando eu me conecto ao universo, a uma energia, né, universal, pronto. E aí, seguro e confiante. É muito difícil essa coisa, tá bom, eu fiz tudo o que podia. Você estar seguro de que você fez tudo o que podia, será que eu não podia fazer mais? Né? Então, a grande dificuldade das pessoas é dessa coisa, tá bom, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Sempre está dúvida, e se eu fizesse um pouco mais, e se eu pudesse fazer? Então, encontrar esse equilíbrio é desafiador.
Porque se eu tenho uma autoestima um pouco baixa, eu sempre vou achar que eu poderia ter feito mais. Que eu não fiz, mas poderia ter feito, sabe? Mudança de estratégia, né? Aqui eu não lembro por que eu pus essa mudança de estratégia aqui. Mas, eu vou tirar então, se eu não estou lembrando, é porque... Bom, consciência tranquila fez tudo. É o que nós estamos falando. É difícil você ter essa consciência tranquila. Então, essa consciência tranquila precisa dessa conexão e precisa, né, um tempo, só para você ter uma ideia, tempos atrás tinha um aluno que o pai parou de trabalhar. E aí acabou o dinheiro, decidiu que não ia trabalhar mais. E acabou o dinheiro para pagar o plano de saúde. Aí o filho, que era o nosso aluno, e agora? Paga o plano de saúde para ele? É justo eu pagar o plano de saúde para ele? Se ele parou de trabalhar deliberadamente, não tem mais dinheiro para pagar o plano de saúde. Então, aí vem, você percebe como é difícil, você fiz tudo o que podia e estou tranquilo? Posso pagar o plano de saúde, mas me custa. Eu também tenho família, ele tem esposa e filho. É justo eu tirar da minha família para colocar com meu pai, que simplesmente decidiu parar de trabalhar? Entendeu? Por isso que essa consciência tranquila de que fez tudo, ela está em conexão com aquilo que você acredita. E aquilo que você acredita, se você acreditar que o seu dever como filho é fazer tudo para o seu pai, tudo que você fizer vai ser pouco. Se você acredita que cada um é responsável pelas suas atitudes, você parou de trabalhar, não tem mais dinheiro para pagar o plano de saúde, foi uma escolha sua. Você percebe a diferença? Então, a gente tem que, assim, se eu quero uma estrutura emocional de excelência, eu tenho que entender que a minha parte é limitada, para o bem e para o mal. Se eu parar de trabalhar e não tenho dinheiro mais para pagar o meu plano de saúde, não é meu filho que é obrigado a pagar para mim. É porque eu decidi parar de trabalhar. E se o meu pai? Mesma coisa. Então, esse estado de razoabilidade, de que as pessoas que eu amo têm as responsabilidades delas e que eu não sou responsável por elas, é relevante. Porque senão, se você não tiver essa consciência, tudo que você fizer vai ser pouco. E você vai encontrar paz? Nunca. E aí entra Ana Maria, no seu caso, entendeu? Não é para resolver tudo para todo mundo. Cada um é responsável pelos seus atos, entendeu? A gente tem que entregar essa responsabilidade para as pessoas. Ah? Não fez, não fez, problema seu. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar, mas ajudar sem fazer o que é responsabilidade sua. A autoentrega e o desapego não é para eu fazer tudo para os outros. Estar de consciência tranquilo que eu fiz tudo, esse tudo, é tudo que me cabe. E você faz a sua parte. Da mesma maneira que quando eu não faço a minha parte, não vou cobrar dos outros para fazer, entendeu? Então, Ana Maria, esse aqui é um ponto dentro daquele cansaço seu, né? É esse ponto. Tá bom, eu não preciso resolver o problema de todo mundo, cada um carrega a sua cruz. O que eu vou fazer? O que estiver ao meu alcance, né? O que cabe a mim e o que cabe a você, você faz. Aí eu oriento. Você precisa pagar uma conta. Já, vai lá, né? Eu não consigo encontrar esse boleto. Vai lá no Google, digita e vai lá e encontra esse boleto. Ensinar as pessoas a caminhar
pelas próprias pernas. Ah, mas é muito complicado. Venha que eu vou fazer, essa vez eu vou fazer com você, junto. Tá bom? Tá vendo aqui? Então, digita aí. Isso. Tá vendo aqui? Agora clica nesse aqui. Você clica. A próxima vez você vai fazer. Aí na próxima vez a pessoa veio de novo. Diz, não, agora você sabe. Agora você sabe. Vai lá, se vire. Você tem condições de fazer. Às vezes a pessoa, quando eu falo isso, às vezes a pessoa briga comigo. Entendeu? Vai. Ela briga comigo, porque você sempre me ajudava, agora não me ajuda mais. Seu egoísta. Você só pensa em você. Isso que as pessoas vão dizer. Só que depois que ela faz e ela sente-se competente para fazer, aí depois ela agradece. Mas no primeiro tempo, no primeiro momento, ela vai brigar. Muita gente briga. Não é todos, né? Ok? Então, consciência tranquila de que fez tudo nesse sentido. Tudo o que cabe a você. E aí, né? Evitar esforço inútil. Às vezes a gente, aqui é mudar de abordagem, né? Às vezes a gente está num caminho que não está resolvendo. Muda o caminho, né? É, e é mudar o caminho em todos os sentidos. Uma das mudanças de caminho é essa, né? Que eu recomendo muito, que a maioria das pessoas, quando vão fazer uma oração, vão fazer para pedir. Inverte, muda a abordagem, faz para agradecer, sabe? Ah, Deus me proteja, sabe? Rezar pela proteção. Não, entregue a sua vida e deixe, se é para acontecer alguma coisa, que for sua vontade, no caso, quem acredita em Deus, vontade de Deus, ou se for o universo, ou se for uma coincidência, né, aconteça. Tá? E aí, é, muda muito porque quando eu peço, eu estou rezando para pedir proteção, o que que eu estou ampliando? O meu medo. Eu tenho medo de que alguma coisa aconteça. Então eu peço proteção, né? E aí o que que eu reforço? Eu reforço o medo. Então eu uso supostamente uma espiritualidade para reforçar meus medos. Estou pedindo proteção. Eu não preciso pedir proteção. Eu preciso entregar. E aí, se é para acontecer, aconteça, né? Claro que a gente vai trabalhar para que não aconteça coisas ruins. Mas, se você reza pedindo proteção, você cultiva uma ideia de medo. Cultiva uma ideia de medo e não vai conseguir uma entrega, não vai conseguir boas conexões, não vai conseguir meditar, não vai conseguir paz, não vai conseguir reduzir a ansiedade. Porque se você reza por a proteção, qual que é o seu medo? Proteção no trânsito? Então, toda vez que você vai estar no trânsito, você está preocupado, você está preocupado. Você está cultivando o medo. Né? Se você reza para pedir proteção para sua família, sempre que alguém da sua família sair, você vai ficar preocupado. Né? Porque você tem medo de que aconteça alguma coisa. Sabe? Viu a inversão? Aí, quando eu rezo para entrega, estou rezando para o mesmo Deus. Ou estou para o mesmo universo. Eu entrego. E aí, se eu entrego, eu tenho medo do trânsito, né? Ser assaltado, um acidente, qualquer coisa. Aí eu entrego, aí eu entrego. Cada vez que eu vou dirigir, cada vez que eu saio com menos medo, né? E aí eu dirijo tranquilo. E aí a ansiedade baixa. Aí o estresse baixa, né? Problema problema de saúde, ansiedade. É isso que a gente falou, né? Um dos grandes causadores de ansiedade é
a nossa preocupação. Quando a gente fala em saúde, a gente fala daquele instinto de sobrevivência. Que não quer, aí poderia incluir saúde, aí poderia você trabalhar assim, o fato de você ganhar dinheiro para pagar plano de saúde, para pagar médico, dinheiro para ter uma boa alimentação, sabe? Né? Então, a mesma coisa. Isso gera. É porque quando a gente. Tem pessoas que teorizam que o principal medo do ser humano é o medo da morte, né? E é engraçado, porque se não for o maior, é um dos maiores. E é uma certeza, né? Todos nós sabemos, vamos morrer, né? Isso é paradoxal. Mas o medo da morte, ele implica não só o fato de morrer, é o medo de não ter dinheiro para ter uma boa assistência de saúde, o medo de não ter dinheiro para uma boa alimentação, o medo de não ter dinheiro para lazer, porque lazer implica em saúde, sabe? Então, você viu que quando a gente pensa em medo, é em todas essas dimensões. E aí vem a ansiedade, vem o estresse, vem a preocupação. Reduz a ansiedade, a decisão tornar-se mais clara e amplia, né? Reduz a ansiedade, a decisão torna-se mais clara. Porque o que que acontece? Medos, desejos causam ansiedade, causam preocupação. Causam ansiedade, causam preocupação, a minha mente fica mais embaçada. E é muito frequente que as pessoas decidam pelo medo. Não é à toa que o marketing se utiliza totalmente disso. Você quer vender. O que que vende? O que que o pessoal de marketing utiliza? Medo e desejo, né? Ah, você merece esse último modelo do celular. Não perca essa oportunidade, porque você não terá outra. E aí a pessoa no impulso vai lá e compra. Né? Então, as decisões ficam embaçadas quando eu estou com medo ou desejo. Sabe, aquela, aquelas situações extremas, né? A pessoa, aqui eu recomendo muito, assim, o que que acontece muito aqui? Pessoa muito estressada, muito cansada, larga o emprego. Né? Não é o emprego, não é o trabalho, né? É você estar estressado. E aí a pessoa acha que vai arrumar outro trabalho, vai ser menos estressante? Não vai, né? O que precisa é você se relacionar melhor com a pressão, porque todo lugar vai ter pressão. Hoje não existe. Ah, mas eu não tenho emprego, eu sou empreendedor. Vai ser pressionado também, do mesmo jeito. Muda a pressão. Né? Então, o que que precisa? Lidar melhor com a pressão. E aí, quando eu lido melhor com a pressão, o que que acontece? A ansiedade baixa, o estresse baixa, a mente fica mais serena, as decisões são mais assertivas. E, e aí eu vejo muita gente aqui fazendo bobagem, né? Às vezes a pessoa está bem, está num lugar bom, sim, todos os trabalhos são estressantes. Tipo, algumas exceções que não, né? Aí larga, aí vai num outro lugar, dali a pouco vai estar estressado de novo, porque não é o problema, o trabalho, é não lidar bem com a pressão. Não lidar bem com a pressão, estresse, ansiedade, embaça a mente, e aí eu não tenho clareza de onde eu preciso mudar. E quando a gente não tem clareza, é muito comum a gente fazer bobagem. A ansiedade também, ela provoca a antecipação das decisões. Quero resolver logo, tem que resolver. E aí, bobagem, precipitação. A ansiedade é uma coisa que é muito, muito destrutiva. Ela
gera muitas consequências negativas. Ansiedade e sair do presente para o futuro, né? Então, uma coisa que a autoentrega e o desapego, eles facilitam é você estar no presente. Tá bom, um dia de cada vez. O que que eu preciso resolver hoje? Essa situação eu preciso resolver hoje? Não. Mas está me incomodando. Entrega. Vou resolver na hora correta. Ok? Bom, essa é basicamente a ideia, né? Dica para o dia a dia. A autoentrega e o desapego são, na minha percepção, os nossos maiores desafios. E eu considero que um complementa o outro, né? Um complementa o outro. Tá? É, por isso que eu treino a mentalização da autoentrega, direto, todos os dias, há mais de 20 anos. E à medida que eu avancei nesse processo, a vida foi ficando mais leve. Cheguei no ponto que queria? Ainda não, ainda não. Não é fácil. Quando tudo está bem, é fácil. Quando as coisas estão saindo fora do controle, aí é que vem. Mas é cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Alguma comentário, alguma dúvida? Não, com essa aula eu descobri que eu acho que eu sou ansiosa. Ah, Eu é, tive certeza. é. E aí, o que que acontece? Quando eu tenho uma crença muito clara, é mais fácil eu fazer autoentrega. Não importa qual crença, sabe? Como assim? Se eu acredito em Deus, então eu entrego. Se eu Tá, não sei no que eu acredito, será que Deus existe ou não existe? Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. Não é claro para mim. É mais difícil porque eu não tenho para quem entregar. Então, se eu acredito em Deus, eu entrego para Deus. Se eu não acredito em Deus, mas eu sou ateu, então eu entrego ao universo. O universo tem um fluxo, né? As coincidências acontecem, né? Eu estou fazendo a minha parte e a outra parte é Deus. Eu estou fazendo a minha parte, a outra parte é o universo. Porque eu sei, eu sou ateu, eu sei que não depende só de mim, eu sei que tem outras pessoas fazendo outras coisas, eu sei que tem as coincidências, né? Pode um raio cair na minha cabeça? Pode. Mas por que na minha cabeça? Porque todos os anos tem um número de pessoas que morrem com raios na cabeça. Então, se for, talvez se eu estou num lugar que cai raios, eu estou num lugar que facilita, estou numa piscina, eu estou no teto de um edifício, a chance de um raio cair na minha cabeça aumenta. Você percebe? Então, uma crença clara, acredito mesmo em Deus. Não, acredito, não, sou ateu, acredito no universo. Né? O universo tem seu fluxo. É mais fácil porque deu uma entrega. Mais fácil de fazer a entrega. entendi. Mais fácil, mas mesmo assim continua difícil, porque ter uma crença plena não é fácil, porque a gente sente dúvida, né? Aquela briga de Castro Alves, Deus, ó Deus, né? E quando acontece para mim, por exemplo, agora, uma, uma das nossas alunas que está grávida e o feto está com um problema muito sério, formação óssea, formação óssea. Então, ela me falou por alto, né? A Ninha conhece, a Ninha encontrou com ela, né? E aí? Por que comigo? Por que com meu filho? Será que vai nascer? E se nascer vivo, o que vai acontecer? Tá? Então,
Aí foi para terapia, foi para uma terapia psicológica, uma terapia daquelas terapias que eles chamam de terapia espiritual. E aí, onde está Deus nessa história? Eu estou falando onde está Deus porque ela acredita em Deus. Mas nesse momento, Sim, a crença, ela né? Então, mas isso há uma probabilidade de acontecer. Mas por que que aconteceu comigo? Vamos supor que eu sou ateu, né? Há uma probabilidade. Nem todas as crianças vão nascer saudáveis. E muitas crianças não nascem, elas morrem. Mas quando é comigo, é mais difícil. E aí, mais facilita. Facilita. Eu tenho uma clareza. Não tenho uma clareza. Então, o que me parece melhor? Aí, aí eu vou treinando, treinando. E aí, aos poucos, a gente vai evoluindo, sem pressa. Mas à medida que a gente evolui, vai reduzindo essas coisas. A ansiedade vai reduzindo, o estresse vai reduzindo e a vida vai ficando melhor. Beleza? Beleza. Aí na próxima aula, próxima ótimo, tá quinta, bom. a gente vai conversar sobre as coisas e aí podemos conversar enquanto isso no grupo, né? Vamos conversar um pouco sobre Sim. ansiedade, né? Que é o que a Pri está falando, mas ansiedade, você viu, Ana Maria, para todo mundo, né? Sim. Eu achava que eu não era, tá vendo? Eu É. achava que não era ansiosa. Ansiedade é todo mundo, viu, Ana Maria? Mas eu falo, Em proporções diferentes. Hoje, minha ansiedade é baixa comparativamente ao que era. Porque a autoentrega, mais de 20 anos sim. mentalizando, já caminhou. Então, reduz. Tá? Reduz bastante. Mas ansiedade, por quê? A ansiedade só vai gerar quando a autoentrega for plena. Autoentrega e desapego pleno, ansiedade zero. Ok, a meta é essa, então. Beleza. Então, muito, muito, muito obrigado pelo dia de hoje. E Obrigada, Beth. vamos Eu que conversar no grupo. agradeço. Até. Obrigada, gente. Tá bom, então. Boa noite. Tchau, bom feriado, bom final de semana. Bom feriado. Igualmente, bom descanso.